Hoje tem receitinha que vai fazer sucesso com as crianças e com os pais das crianças. Nani Negrelli, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Amei, menina, a sua ideia. Tá vendo? Hoje a dica é de brownie de limão, verãozão chegando. Ótima pedida para refrescar. A pessoa quer fugir um pouco do chocolate, que às vezes não come ou tem alguma restrição. Mesmo substituir, né, para diversificar. Diversificar. E para os homens, eles adoram. Daí eu tive uma ideia, para as crianças, a gente pode falar de limonada, de limão, eles adoram. Para os pais, a gente faz de caipirinha. Oba! Aí você põe um pouquinho de cachaça. Isso, um pouquinho de cachaça e daí já transforma o brownie. Churrasco, agora fim de ano, Uma o pessoal delícia costuma para muito sobremesa se reunir, de churrasco. né, confraternizar. Ou para uma festa masculina, como um doce, porque a apresentação dele é bonita, né? Para enfeitar a mesa. Aniversário, né? Aniversário. É bem legal. Adorei. Bora ensinar Super então fácil. nossa versão do brownie de limão, da limonada para as crianças e da caipirinha para os adultos. Claro. O que eu preciso então para montar, Nani? Aqui a gente tem a manteiga. Tá. Aqui já tá derretida, né? Eu já derreti porque é mais fácil para misturar. Ok. E o açúcar, tá? Meia xícara de manteiga sem sal. Isso. E uma xícara de açúcar. Isso. Daí aqui já derrete, daí a gente coloca a farinha. Aqui já tá a farinha com a pitada de sal. Tá. Uma xícara também da farinha de trigo. Isso. A pitadinha de sal vai ressaltar, né? O doce da receita. O sabor. Aqui nesse ponto a gente vai ver que parece fica como se fosse uma farofinha. Não se preocupem que não vai dar errado. Depois, a hora que a gente acrescentar os líquidos, fica na consistência ideal. Tá. E essa receita, Tati, a pessoa pode dobrar, triplicar, se ela quiser fazer uma forma maior, não tem problema, porque como não vai fermento no brownie, então ela pode dobrar, triplicar a receita de acordo com a forma. Perfeito. Tá? Essa receita que eu fiz é para uma forma de 20 por 20. Tá? Aqui eu tenho os ovos, tá? Eu vou dar uma leve batida nos ovos. Daí eu coloco as raspas de limão. São 2 ovos. Isso. E uma colher, mais ou menos, meia colher Isso. de sopa com as raspas de limão. Isso. Daí aqui eu tenho uma colher de sopa de limão, que na verdade é um limão espremido, né? Tá. Suco de um limão. Isso, suco de um limão. Se a pessoa quiser também mudar, pode fazer com limão siciliano, fica muito gostoso. Ai, deve ficar mesmo. E aqui, no caso, eu vou colocar um pouquinho de cachaça. Lembrando que é opcional. E que outra ideia também, a gente pode fazer de mojito. Ai, boa! Que é outra bebida. O que a gente faz? A gente substitui a cachaça por rum, né? E coloca um pouco de hortelã. Legal. Que daí a gente já mais tem uma mojito. variação, né? Mais uma variação para os adultos. Daí agora a gente mistura aqui junto com a farinha, a manteiga. A cachaça a gente usou bem pouquinho, né, bem gente? Pouquinho. Uma colher de sopa da cachaça. E quem quiser pode então substituir por uma colher de sopa de rum. E aí põe um pouquinho da folhinha de hortelã. Isso. Versão burrito. Pode fazer à mão, não precisa de batedeira, nada. É bem simples. Só mistura para ficar homogêneo mesmo. E outra coisa, Tati, no forno a cachaça ela evapora o teor alcoólico. Bem lembrado. Ela vai deixar somente o sabor, né? Aquele sabor, porque o teor alcoólico ele vai evaporar. E bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Né? Se a pessoa quiser colocar mais, é do gosto, aí é à vontade. né? À vontade. Aqui a gente... Mas uma colher de sopa já é suficiente para dar aquela... Já dá um sabor. Aquele gostinho que vai lembrar, né? Aqui a gente tem uma forma, tá? O que eu fiz aqui? No brownie é melhor a gente passar manteiga ou margarina, não tem problema, na forma e colocar uma folha de papel manteiga, tá? Porque na hora que a gente só tira essa folha e depois já espera esfriar bem e corta. É melhor, porque como a forma é mais funda, é difícil a gente tirar sem quebrar. Aqui ele já sai inteirinho. Boa dica. Tá, daí a gente coloca aqui. Pronto, massa tá pronta, agora é só ir ao forno. Prontinho. Reforçando para a massa do nosso brownie de limão, os papais podem fazer aí a versão da caipirinha, acrescentando uma colher de sopa de cachaça. A gente precisa de meia xícara de manteiga sem sal, derretida, que nós misturamos com uma xícara de açúcar. Fez a primeira mistura, aí acrescenta uma xícara de farinha de trigo,
os 2 ovos, 1 colher de sopa do suco de limão, 1 colher de sopa de cachaça, meia colher de sopa das raspas de limão e uma pitadinha de sal. Pronto. Tudo misturado. Tempo de forno, Nani? Nesse tamanho, nessa forma 20 por 20, 15 minutinhos de forno. Rapidinho. É bem rápido, porque o brownie você não pode assar ele muito, porque senão ele resseca. E a característica dele é um bolinho bem úmido, né? Então a gente não pode deixar tanto tempo. Perfeito. E aqui você, além de fazer essa massa deliciosa, você fez esse creminho bom também. Isso, a gente vai fazer uma ganache agora. Uma ganache de chocolate branco, que também ela é bem versátil. A gente pode colocar cachaça também, se quiser, para aromatizar. Tá. Se não, pode usar para recheio de bolo, cobertura de cupcake. Se quiser transformar numa cobertura de maracujá, a gente coloca um pouquinho de suco concentrado de maracujá. Então dá para a pessoa brincar. Gente, e olha que fofura que ficou a decoração. O que é isso que você fez aqui, a referência, como se fossem as pedrinhas de gelo? Eu fiz com pasta americana e açúcar. Depois eu ensino rapidinho pro pessoal. Legal. Eu trouxe para ensinar. Ficou muito legal, né? Você pôs ali o papelzinho recortado Isso. em formato do limão, canudinho. E os cubinhos de gelo, você faz com pasta americana. Com pasta. Aqui a gente tem o chocolate, né? 200, eu só vou colocar um pouquinho chocolate mais. branco? Chocolate branco, um chocolate nobre, né? De boa qualidade. Ai, gente, isso deve ficar muito bom. E uma graça, adorei. Para aniversário, né, de repente? Não, fica bonito. Aniversário do papai, aniversário do sogrão. Não, os homens... Só que gosta de reunir, né? E homem não gosta de doce, muito doce, assim, chocolate. Essa é uma sobremesa que eles já adoram. Pode servir com sorvete, uma bola de sorvete. Também faz o brownie com a... se não quiser fazer a cobertura. Chocolate branco derretido, são 250 gramas do chocolate branco. Daí aqui eu tenho creme de leite, tá? A gente dá uma mexidinha aqui no chocolate. É muito fácil de fazer. Às vezes a pessoa tem medo, a ganache é difícil. Não, é o mais fácil que tem. E o chocolate branco, é só respeitar os tempos, né? De espera. Daí aqui a gente coloca o creme de leite. Para 250 gramas do chocolate branco, 100 gramas de creme de leite. É meia caixinha. Tá. A gente mistura bem, tá? Pode usar creme de leite fresco também, se quiser. Não tem nenhum problema. Daí, no caso, se for o creme de leite fresco, a pessoa pode ferver, porque ele pode ferver, né? Ir ao fogo, Tá. Picar o chocolate e jogar por cima, que o próprio creme de leite já derrete o chocolate. Legal. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de cachaça, bem pouquinho, é um toque. Nem chega uma colher, né? Não. Daí é uma meia colher. Se a pessoa quiser também, à vontade. Pode pôr mais ou menos. Ou não acrescentar, tá, gente? Vocês podem fazer a versão do brownie de limão. E cobrir Mesma coisa, são os mesmos ingredientes, só retira a cachaça. Usar para cobrir um cupcake, rechear um bolo, porque a consistência que ele fica é de recheio ou de cobertura, tá? É uma consistência mais cremosa. Aqui que a gente faz? A gente cobre com filme, deixa descansar 6 horas. Tá. Temperatura ambiente mesmo, pode deixar fora da geladeira. Eu até prefiro deixar fora da geladeira, que eu acho que a consistência fica melhor, porque o doce ele vai ficar fora da geladeira depois. E não tem perigo de suar, de desandar, nada. Então, daí esse a gente reserva. Daí eu já trouxe um prontinho. Simples assim, gente. Para cobertura, 250 gramas do chocolate branco, 100 gramas do creme de leite. Acrescentamos aí um pouquinho, né, da cachaça, meia colher de chá. E reservou. Isso, aqui a gente coloca numa manga, tá? Tá. Eu tenho um bico pitanga fechado, que se as pessoas quiserem a numeração é um M, esse legal. bico. Um M. Tá? Daí a gente vem aqui do centro, faz uma voltinha, sobe. É a mesma coisa... já tá dando água na boca. A mesma coisa de decorar um cupcake. A cobertura de cupcake é exatamente assim. Você começa do centro... Faz a voltinha e sobe aqui. Lindo. Agora a decoração desses cubinhos de gelo. Daí aqui, o que a gente faz? A gente coloca um pouquinho de açúcar cristal, tá? Daí pra criançada, a gente fala, de limonada. Boa, né? boa. É um cupcake de limonada, eles vão adorar. É um brownie. Coloca um pouquinho das raspinhas.
Lembrando que quem quiser também pode substituir pelo limão siciliano. Isso. Daí aqui eu vou ensinar a fazer os cubinhos de gelo. Aqui eu já trouxe, Tati, ó, eles prontinhos, eles ficam sequinhos. Isso a pessoa pode fazer com antecedência, deixar guardado num potinho fechado, não tem problema, tá? Porque ele não estraga. Daí aqui a gente tem a pasta americana, sempre deixando ela num saquinho, porque senão ela resseca, né? Aqui eu vou fazer maiorzinho para vocês verem, tá? Simples, uma bolinha, como se fosse um brigadeiro. Coloca aqui dentro do açúcar cristal, aperta para grudar os grãozinhos de açúcar e vai com o dedo mesmo dando o formato do cubinho de gelo. Gente, muito fácil mesmo. Muito fácil. Daí você deixa secar de um dia para o outro. Depois que ele tiver sequinho, assim, tipo uma pedrinha, você guarda num potinho. Já pode fazer com antecedência, né? Porque geralmente o dia de festa é tudo complicado. Com certeza. Em relação à nossa sugestão do brownie de limão, esse recheio, é a típica sobremesa que eu brinco que é difícil sobrar, né? Pro dia seguinte, geralmente acaba no mesmo dia. Mas se sobrar, ou quem faz para vender, alguma orientação em relação a prazo de validade? A validade do brownie, sem a cobertura, ele dura uns 7 dias, tá? Porque ele tem bastante manteiga, um lugar bem fechado. A cobertura também, ela dura em torno disso, tá? Daí depende. Se a pessoa quiser congelar o bolinho, a massa assada já, pode deixar 3 meses congelado. Ah, legal. Mais prático. Daí aqui para finalizar, a gente pode fazer uma graça, colocar um canudinho, aqueles canudinhos de suco que a gente corta para ele ficar menorzinho, né? E aí você colocou um palitinho de dente, gente, ó, com limãozinho recortado. Olha que fofura. Com limãozinho recortado e coloca as pedrinhas de gelo. Daí vem e coloca aqui que o próprio ganache ajuda a segurar as pedrinhas. Feitas aí com a pasta americana. Ai, gente, eu vou aproveitar e experimentar. Coisa mais linda. É aquele tipo de sobremesa. Ai, que dó de comer. Não é? E a decoração, né, gente? Toda fofa. Fala sério. E é uma sobremesa interessante porque você falou. Geralmente o homem não gosta daquela sobremesa muito doce. Não, essa é às vezes um aniversário, agora uma confraternização de final de ano, vai fazer aquele churrascão, reunir a turma, né? Fim de ano, geralmente, a gente acaba recebendo parente, né? Sim. Às vezes vem aquele parente de longe, lá do outro estado. Imagina você fazer, que legal, gente. Aí para os adultos dá para fazer a versão da caipirinha, do brownie de caipirinha, ou faz do brownie de limão para as crianças. Limonada, né? Que daí dá para fazer as pedrinhas de gelo também. Bom, né? Muito bom. E a versão de mojito também é uma delícia. Nossa, muito boa. Esse creminho a ganache, não fica gostoso? Para rechear bolo é uma delícia, para cupcake fica lindo. Pode colocar um corantezinho para chocolate, se quiser de cor, né? Tem corantes próprios para chocolate, rosa, azul. Parabéns. Que sacada, hein? Arrasou. Eita, povo criativo esse que participa do nosso programa. Aproveite mais essa dica. Eu vou aproveitar, gente, porque tá uma delícia. Vocês vão amar. Tchau.